O que a gente vai estar estudando hoje é, então, um pouquinho uma introdução à equação do segundo grau. Então, vamos começar com um probleminha. Quando será que pode aparecer uma equação do segundo grau? Né? Onde que ela aparece? Então, aqui vamos analisar esse probleminha. Como podemos construir um mural retangular para fixarmos as nossas fotos preferidas? Se desejamos construir esse painel com 600 centímetros quadrados de área, sendo que o comprimento deve ter 10 centímetros a mais que a largura. Então, como que eu poderia representar essa situação? Então, eu tenho a área, tem as exigências das medidas, né, dos lados, mas eu não sei quais serão a medida dos lados desse painel. Então, nós podemos considerar um painel, né, digamos que esse seria o painel. Se ele tem 600 centímetros quadrados de área e está dizendo que o comprimento deve ter 10 centímetros a mais que a largura, então se eu chamar a largura de x, o comprimento tem que ser x mais 10. Muito bem. Então, como que fica a área de um retângulo? Então, a área de um retângulo é simples de calcular, né? A gente multiplica a base pela altura. Então, calculando essa área, então eu vou fazer lá a base vezes a altura. E vou realizar aí essa multiplicação. Mas essa área está sendo fornecida, né? Eu sei o quanto que tem que dar o resultado dessa multiplicação. Então, como ela tem que ser 600 centímetros quadrados, então eu posso escrever que x mais 10 vezes x, ou seja, a base vezes aqui a altura desse retângulo, tem que ser igual a 600. Aí eu posso desenvolver essa multiplicação. Basta fazer a multiplicação aqui, termo a termo. Então, o x que multiplica x e o x que multiplica 10, para a gente poder entender aonde que nós vamos chegar. Então, desenvolvendo aqui o primeiro membro, eu tenho que x vezes x é x ao quadrado, que x vezes 10 é 10x, igual a 600. Então, aí eu tenho uma equação que nós chamamos de equação do segundo grau, e a minha variável aqui, a incógnita aqui que eu estou procurando, né, o valor da medida lá desconhecida, é o x. Pode ser qualquer outra letra, nesse caso eu estou representando em termos de x. Então, essa é uma equação do segundo grau. Então, eu preciso, para descobrir quanto que vai ter que medir esses lados aqui, eu teria que resolver essa equação, descobrir qual o valor que eu jogo no lugar de x que vai resultar em 600. Mas antes de aprender a resolver essa equação, nós vamos aprender a conhecer mais sobre ela, precisamos conhecer as características, né? Quais os elementos que compõem essa equação. Aí depois nós vamos nos preocupar em como resolver essa equação. Então vamos por partes. Então, nós chegamos nessa equação, x ao quadrado mais 10x igual a 600. Mas esse 600 que está no segundo membro, eu posso passar ele para o primeiro membro aqui. Tirando 600 dos dois lados, lembrando que a equação é uma balança, né? Que tem que estar em equilíbrio, então tudo que eu tiro de um lado, eu tenho que tirar do outro. Então, se eu quero tirar 600 daqui, eu tenho que tirar 600 desse lado para manter a igualdade. Então, a minha equação vai ficar x ao quadrado mais 10x menos 600. Então, aqui eu tenho a forma geral, ou a forma reduzida de uma equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau pode ser representada dessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Mas por que será que ela é chamada de equação do segundo grau? Porque ela tem um expoente da incógnita aqui ao quadrado. Então, se esse valor estiver ao quadrado e eu tiver aqui um termo elevado a 1 dessa mesma incógnita, eu vou dizer que eu tenho uma equação do segundo grau. Quer dizer, se eu tivesse lá uma expressão, se eu chegasse numa expressão onde aparecesse x ao cubo, já não seria mais equação do segundo grau. Aí seria uma equação lá de terceiro grau. Mas então, para eu dizer que eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho que ter uma equação que tem essa característica. Então, o x é a incógnita, que é o valor desconhecido, que no caso lá do nosso problema anterior, era a largura, né? Mas eu posso aplicar isso a várias situações. O A, B e C
são os coeficientes. A gente chama eles de coeficientes. São os números que aparecem na frente do x ao quadrado, na frente do x, multiplicando x, e esse termo que fica sozinho aqui, que nós chamamos de termo independente. O a nunca vai ser zero. Por quê? Porque se ele for zero, zero vezes qualquer número vai dar zero. Daí não teria o x ao quadrado aqui, né? Então, não pode ser zero. O a é o coeficiente sempre do termo x ao quadrado. Então, ele vai ser sempre o meu a. O número que fica na frente do x é o b. E o termo independente, que é o número que fica sozinho, eu vou chamar de c. Então, se eu olhar aqui essa equação dada, que a gente chegou, eu posso identificar aí quem são os coeficientes. Por exemplo, o a seria o número que fica na frente do x ao quadrado. Não é zero. Apesar de muitas pessoas às vezes olharem, é zero, não tem nada. Claro que tem. Se fosse zero, seria zero vezes x ao quadrado, que daria zero. Então, o coeficiente aqui é 1. Então, o a nessa equação é 1. O b é quem? É 10 positivo, é mais 10. E o c é o menos 600. Então, toda a equação do segundo grau, em que eu consigo colocar nessa forma aqui, reduzida, ou a forma normal lá da equação do segundo grau, eu identifico os valores do a, b e c. Ah, mas por que será que eu tenho que identificar os valores de a, b e c? Então, anteriormente nós vimos aquele probleminha lá, e esse probleminha pode ser resolvido, essa equação pode ser resolvida. E para resolver muitas equações do segundo grau, eu preciso identificar esses coeficientes. Então, por isso que eu estou, frisando bem essa questão da importância de identificar os coeficientes da equação do segundo grau. Então, vamos fazer alguns exemplos. Aqui eu tenho uma equação, 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. A incógnita é x, que é o valor que eu estou procurando. Quem é o a? O a é o número que está na frente do x ao quadrado, que é o 3. O b é o número que está na frente do x, que é o 4. E o c é o termo independente, que é 1. Essa equação a gente chama ela de completa. Por quê? Porque ela tem os termos a, b e c. Essa outra equação aqui também é uma equação de segundo grau. Olha, p ao quadrado menos 5p mais c. A única diferença é que não é x, é o p que está aparecendo. Ela tem a incógnita p e os coeficientes. Quem está na frente do p ao quadrado? Ah, não é nada, é sim, é 1. Na frente do p aqui, o coeficiente b vai ser menos 5. E o termo independente aqui é o c. Outra equação completa. Aqui eu tenho uma outra equação com outra incógnita t. E quais são os coeficientes? Olha, o a é menos 5, o b é 7 e o c é menos 2. Temos novamente uma equação completa. Ah, mas o que é a equação completa? A equação completa é aquela que tem os três termos. Vai existir caso que você vai resolver um problema em que não vai ter todos os termos, né? Pode ser que tenha lá o a e o b, ou tenha só o a e o c. Por exemplo, aqui, a incógnita que é y, o a fica na frente do termo que está da incógnita que está ao quadrado, então no caso é o 2. O b é o termo que fica na frente da incógnita que está elevado a 1, que no caso aqui é y elevado a 1, então é o menos 10. E o c não aparece, não tem nada ali, não tem um número, então o c é zero. Então essa equação é uma equação do segundo grau incompleta. Por quê? Porque o c é zero. Depois nós temos o 4z ao quadrado menos c igual a zero, que é uma equação de segundo grau. A incógnita aqui é o z. O coeficiente a é o 4, que fica na frente do termo ao quadrado. Aí não tem aquele z que fica sozinho multiplicando o termo. Então, no caso, o b é zero. E depois nós temos o termo independente, que não está multiplicando nem o z ao quadrado nem o z, que é o menos 100. Então, aqui eu tenho uma outra equação incompleta. E uma outra equação seria assim, por exemplo, 7m ao quadrado igual a zero. A incógnita é m. Então, o a é 7, que está na frente da incógnita elevado ao quadrado. Mas aí não tem a incógnita m, né? E não tem o termo independente. Então, o b é 0 e c é 0. Mas é uma equação incompleta, é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque tem o termo da incógnita aqui ao quadrado. Então, é uma equação de segundo grau. Então, aí eu tenho vários exemplos de equações de segundo grau.
Então, como que eu faço para deixar uma equação sempre na forma reduzida? Então, a forma normal de você escrever a equação do segundo grau sempre é dessa forma aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Por que eu deixo assim? Porque na maioria das vezes, quando a equação ela é completa, eu tenho que usar uma fórmula, e nas próximas aulas vocês vão ver, que eu vou utilizar uma fórmula para resolver essa equação. E eu tenho que identificar o A, o B e o C. Então, a maneira mais fácil de identificar eles é reduzindo ela para essa forma aqui. Como que eu faço? Aqui eu tenho o primeiro membro que está do lado esquerdo da minha equação. Do lado direito eu tenho o segundo membro. Então, a ideia é sempre deixar aqui igual a zero, ou seja, todos os termos que estiverem do lado direito, eu vou deixar do lado esquerdo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho várias equações e todas elas estão na forma reduzida. Ó, todos eles estão igual a zero. X² menos 7x mais 10 igual a zero. Aqui eu consigo identificar, ó, o A é 1, o B é menos 7 e o C é 10. Aqui, o A é 1, o B é 0, porque não tem o Y sozinho, e o C é menos 81. Aqui, o A é menos 2, o B é mais 5 e o C é menos 2. É uma equação completa. Aqui também eu tenho uma equação do segundo grau que não é completa, porque o A é menos 6, o B é 1, né? E o C é 0. Então, essa é completa, incompleta, completa, incompleta. Se eu deixo ela na forma reduzida, fica fácil de identificar quando é que ela é completa e quando que ela é incompleta. Ela vai ser completa quando ela tiver os três termos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Ó, ela está reduzida, né? Então, ela está tudo simplificadinha já. Então, aqui, ó, só tenho 1, 2 termos. Incompleta. Vamos ver aqui. 1, 2, 3 termos. Completa. 1, 2 termos. Incompleta. Tá? Então, ela vai estar na forma reduzida sempre que estiver tudo no primeiro membro da equação. Como que eu faço para transformar uma equação do segundo grau e deixá-la na forma reduzida? Passando todos os termos do segundo membro para o primeiro membro. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho x² menos 16 igual a 48. É uma equação do segundo grau. O 48, quero que fique zero aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar o 48 desse lado. Como é uma equação, eu tiro o 48 de um lado, eu tenho que tirar do outro também. Então, eu vou usar as propriedades, né, que nós temos aí das equações. A gente fala assim, o 48 que está somando passa diminuindo, né? Ele estava positivo, passa negativo. Porque eu tiro o 48 daqui e tiro daqui também. Para reduzir o nosso diálogo, vamos falar assim, se esse número que está aqui, 48, está positivo, eu vou passar ele para o outro lado negativo, tá? Fazendo a continha, estou devendo 16 e estou devendo 48. Não posso fazer aquela regra de sinal. Tem muitas pessoas que fazem assim, menos com menos, mais. Não, aqui não é uma multiplicação. Então, aqui eu tenho que utilizar o raciocínio assim. Se eu estou devendo 16 e estou devendo 48, eu estou devendo tudo isso aqui. Então, eu somo o valor que eu estou devendo. Então, eu vou ficar com menos 64. Então, aqui eu tenho a equação na forma reduzida. O A é 1, o B é 0, porque não tem o x, e o C é menos 64. Aqui eu tenho o y² mais 2y igual a 3y mais 1. Mesma coisa, 3y que está positivo eu vou passar para o primeiro membro negativo, o 1 que está positivo passo para o outro membro negativo, e eu tenho a expressão aqui que está quase simplificada. Tenho 2y, gastei 3. É a mesma coisa assim, se eu tenho R$2 e gastei R$3, então eu fico devendo R$1. Então, eu vou ter lá y² menos y menos 1. Então, aqui eu tenho a equação na forma reduzida também. Então, agora vamos ver mais uma situação. Então, aqui eu tenho uma equação que vai ser reduzida para uma equação de segundo grau. Então, vamos desenvolver aí esses produtos que aparecem. Então, aqui eu tenho 3m mais 1 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3m mais 1 vezes 3m mais 1, igual 7. Aqui, só repetir, m mais 8 vezes m menos 3. Agora, para fazer a multiplicação termo a termo, vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. 3m vezes 3m vai dar 9m ao quadrado. 3 vezes 1
3m vezes 1, 3m. Agora vem aqui para o 1. 1 vezes 3m, 3m. Agora 1 vezes 1, 1. Aí aqui, o segundo membro, 7. Agora eu vou fazer a distributiva aqui desses termos que estão dentro do parênteses. Então, m vezes m é m ao quadrado. M vezes menos 3, menos 3m. 8 vezes m mais 8m. E mais 8 vezes menos 3, né? Mais por menos aqui, menos 24. Agora, vamos eliminar o parênteses e reduzir aqui para simplificar o que já dá. Então, por exemplo, 9m ao quadrado, 3m com 3m eu posso juntar, são termos semelhantes, fica 6m, mais 1. Agora, eu vou simplificar aqui o segundo membro. Vai ficar 7 menos m ao quadrado, menos 3m mais 8, ou seja, estou devendo 3, paguei 8. Tem 8 no caso, então vou pagar o que eu estou devendo, sobra 5, 5 positivo. Então, 8 menos 3 é 5m menos 24. Agora, eu vou reduzir esse parênteses aqui, vamos tirar esse parênteses daí, fazendo a reguinha de sinal. Menos com mais, menos, é o oposto do que está no parênteses. Então, aqui era mais, vai ficar menos, aí menos com mais, menos com menos, mais. Tirei o parênteses. Agora, o que eu vou fazer? Vou passar todos os termos para o primeiro membro. Porque aqui já não tem mais o que reduzir, ó. M ao quadrado só tem esse desse lado. M também. E o termo independente também. E desse lado não dá para simplificar. Até daria aqui o 24 com 7. Mas vamos passar todos para o primeiro membro. Olha, esses que já estavam no primeiro membro aqui, ó, 9m ao quadrado, 6m1, continuam com o sinal como estava. O 7 mudou de lado, negativo. O menos m ao quadrado passou também para o outro lado, sinal de igual mais m ao quadrado. Menos 5m, mais 5m, e o 24 positivo, menos 24, igual a zero. Porque todos esses termos aqui passaram para o lado de lá do sinal, primeiro membro da equação. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. 9m ao quadrado mais 1m ao quadrado, 10m ao quadrado. 6 mais 5, 6m mais 5m eu posso juntar, porque também são semelhantes. Dá 11m. Aqui eu tenho 1, gastei 7, fiquei devendo 6. Estou devendo 6, gastei 24, fico devendo 30. Ou seja, essa é a forma reduzida da minha equação, né? Que lá no começo estava cheio de parênteses, né? E não estava simplificada, acabei chegando numa equação mais simples. O A é 10, o B é 11 e o C é menos 30. Então, eu cheguei numa equação completa. Continuando lá, o que seria resolver uma equação do segundo grau? Então, resolver a equação do segundo grau é resolver aquela situação lá do painel lá, né, que eu estava construindo lá no início da aula para colocar as fotos, né, preferidas lá. Mas para fazer esse painel, eu tinha que determinar o valor do x, né, que multiplicado lá um lado pelo outro do teu painel daria 600. Mas o que significa resolver, então, uma equação? Achar esse valor. Achar o valor que satisfaz a equação. Como que eu sei que um número é uma solução? Então, por exemplo, digamos lá que eu tenho a equação x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, eu não vou ensinar você ainda a resolver a equação, mas eu vou ensinar como que eu verifico se um número é a solução daquela equação. Por exemplo, vamos pegar lá, x igual a 2. Então, eu vou considerar que o x igual a 2, que é incógnita, o valor dela é 2. Então, eu vou jogar no lugar do x. Então, onde tem x, eu vou colocar esse 2 aqui. Então, vai lá. X ao quadrado, então, no lugar do x vai 2. Então, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o 2, que vai no lugar do x. Mais 4. Aí, eu vou calcular, vou fazer essa conta. 2 ao quadrado é 4. Tá aqui, ó. Menos com mais aqui é menos. 4 vezes 2 é 8. Mais 4. Agora, eu vou fazer a conta aqui. 4 mais 4 é 8 e 8 menos 8 é 0. Ou seja, satisfez a equação. Eu substituí o 2 no lugar do x, deu 0. Significa que ela é uma solução dessa equação. Eu falo equação, eu posso falar também raiz da equação, tá? Do segundo grau, no caso, né? Vamos testar aqui um outro, x igual a menos 2. Então, eu vou pegar a mesma coisa, vou fazer o mesmo raciocínio. No lugar do x, eu vou jogar menos 2. Então, vai lá. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes no lugar do x, menos 2, mais 4, igual a 0. Tem que dar 0 esse resultado. Vamos verificar se vai dar. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Por quê? Menos 2 vezes menos 2
Menos com menos dá mais, então vai ficar positivo. Lembrando das propriedades das potências, que toda potência cujo expoente é par e a base é negativa, vai sempre ficar positivo, né? Porque eu vou fazer regra em sinal. Um número par vezes, ele vai ficar positivo. Então, menos com menos é mais, então menos 2 ao quadrado é 4. Aqui, menos com menos, mais 4 vezes 2, 8. E repetiu 4 aqui. Então, somando isso aqui não vai dar zero, dá 16, né? E 16 não é zero, 16 diferente de zero, assim, x igual a menos 2 não é uma solução da equação dada, ok? Então, é assim que eu verifico quando que um número é ou não é a solução da equação. Mas agora, a próxima aula que nós veremos vai ser sobre como resolver aí essas equações do segundo grau, ok? Então, um bom estudo aí para você.